O Vasco é nosso. A saída de Felipe Coutinho do Vasco pegou todo mundo de surpresa, não só a torcida vascaína, mas todos em São Januário. Ela não pode ser tratada como a saída de um jogador comum. Isso é duro dizer para vocês que insistem em criticar tanto o Coutinho, mas ele não é um jogador comum. Vale lembrar que Felipe Coutinho voltou para o Vasco quando o Vasco precisava de Felipe Coutinho. Às vezes até mais, né? Felipe Coutinho precisava mais do Vasco do que o Vasco do Coutinho. Não sei, aí fica a critério de cada um. O fato é que Coutinho tinha outras oportunidades, inclusive dos 3 clubes grandes do Rio de Janeiro e outros espalhados no país, e poderia ter voltado para um deles, mas preferiu o Vasco, que é a sua casa. Voltou para reconstruir um clube que está falido há 25 anos e achou que ia resolver 25 anos em apenas 2. Isso não é possível, não adianta. Infelizmente, Felipe Coutinho não conseguiu entregar um Vasco melhor para a gente, e não é por causa do Coutinho. Eu já falo de 25 anos que a gente está nessa draga de tentar sair da merda e a gente não consegue. Desde a sua volta ao Vasco, Felipe Coutinho fez 54 jogos, 12 gols e 4 assistências. Os números podem parecer pequenos, obviamente que são pequenos para Felipe Coutinho, mas se você for pegar na medida do geral, eu acho que ele não entregou o que ele realmente poderia ter entregado pra gente, mas está muito longe de ser um péssimo jogador, um péssimo reforço, no qual ele se tornou simplesmente um problema por boa parte da mídia contra o Vasco. E aqui entra um dado muito importante, não só sobre Felipe Coutinho, mas de toda a trajetória que ele fez no Vasco até agora. A gente precisa acreditar que também Felipe Coutinho não rendeu, né, por seus motivos pessoais, psicológicos, já que ele queria já ter parado já no final da Copa do Brasil, mas não parou. Mas, se temos que falar a verdade, Felipe Coutinho jogou com times péssimos no Vasco, com elencos ruins, onde não acompanharam a sua genialidade. Isso aí é fato, a gente não tem como discutir, né? Ninguém gosta de jogar em time ruim. Você que me escuta, que bate pelada, que o mínimo, se coloca você num time ruim, você não vai querer jogar. Obviamente que Felipe Coutinho também não, nem por amor assim pelo Vasco, e acaba queimando o filme dele, como os outros tantos já fizeram por jogar em times ruins, elencos ruins que o Vasco já teve. A gente precisa entender que o Vasco está limitado já há muito tempo, e não é se Felipe Coutinho chegasse do dia para a noite e resolver os nossos problemas. Isso não ia acontecer, não adianta. É muito problema para pouco Felipe Coutinho, né? Então a gente precisa entender que, no contexto geral, ainda tínhamos uma breve chance de sair dessa draga aí com o Felipe Coutinho. Agora, um pouco menos, né? Já que, na verdade, o problema saiu do Vasco. Sim, trataram o Felipe Coutinho como um problema no Vasco, assim como trataram o Nenê, assim como trataram o Verratti, assim como trataram o Germancano, assim como trataram tantos outros aí recentemente com a camisa do Vasco. O Vasco sempre arruma alguém para colocar a culpa nunca é do Vasco, é impressionante. Dirigentes se passaram e as coisas continuam nas mesmas, né? Enfim, hoje, de fato, o Vasco vive uma reconstrução, né? Precisou o Pedrinho sair do lugar dele para fazer essa reconstrução do Vasco acontecer, coisa que não foi feita por nenhum dirigente. Muito se fala de pressão em Felipe Coutinho, e eu falo para você que a pressão em cima do Felipe Coutinho, de certo modo, foi até instável, mas algumas vezes, muitas outras vezes, passadas do ponto, de uma forma muito desumana com o ser humano. Por isso que o mental do Felipe Coutinho acaba indo, né, para onde a gente não quer que vá. Infelizmente, temos pessoas desse jeito no meio do futebol, fora dele, atrás das câmeras, que gostam de fazer esse tipo de coisa. Aí hoje, pela manhã, à tarde e até agora à noite, se alguém for pegar algum programa esportivo para poder ver, todos eles em clima de velório, porque Felipe Coutinho deixou o Vasco. Mas eles estão tristes mesmo? Os influencers que estão no Vasco, que cobrem o Vasco, que são vascaínos, estão tristes realmente com a saída de Felipe Coutinho? Com certeza não. Esses caras procuraram isso, eles forçaram isso, eles fizeram questão de fazer que isso acontecesse. E agora, como aconteceu e tomou o rumo que já deveria ter tomado antes, né, ficaram com dor na consciência e aí estão tentando justificar, né? Já vi vários vídeos do Felipe Coutinho hoje fazendo gol,
fazendo despedida, enfim. Agora já era, gente, já fizeram, né? Deveriam ter pensado antes, principalmente os influencers mais famosos do Vasco, onde tem mais voz. Então, assim, a crítica, ela tem que existir. Eu estou falando que ela não precisa existir, ela tem que existir, mas ela precisa ser moderada, de maneira ordeira, de maneira responsável, para que não venha acontecer isso que aconteceu. Hoje, Felipe Coutinho teve a cabeça boa de parar, mas tem pessoas que não conseguem parar. Saúde mental é algo muito mais sério do que a gente imagina. Isso precisa ser respeitado. Se Felipe Coutinho chegou no extremo de pedir para sair, para rescindir o contrato, é sim de se respeitar a decisão do atleta. Não é ficar falando baboseira por aí. Achar que ele é fraco, que ele é frouxo, etc, etc, etc. Acho que o cara que parou para poder cuidar da saúde da maneira que ele cuidou, o cara tem que ter um culhão para poder fazer isso. Porque não é fácil você representar 20 milhões de torcedores e ter que tomar uma decisão dessa de um clube do seu coração, onde você voltou para poder tentar devolver um pouco daquilo que ele te deu. Agora, a torcida vascaína, nós temos que aprender o seguinte: temos que carregar o nosso time do colo, como a gente sempre fez, mas temos que ter responsabilidade de escutar quem a gente escuta, prestar atenção em quem a gente vê, filtrar as notícias que os influenciadores e a imprensa dá, para não acontecer esse tipo de coisa. Muita coisa se fala sobre o Felipe Coutinho e tantos outros atletas que a gente enxerga hoje no cenário brasileiro e mundial. Pouquíssimas coisas são verdades. Então a gente precisa entender quem é quem nessa história, quem está do lado do Vasco e quem não está. O torcedor é passional, ele vai falar o que ele quer falar, ele vai xingar, ele vai vaiar, mas o torcedor está no direito dele, quase todo sempre certo, né? Mas precisamos tomar muita atenção àquilo que a gente escuta, que a gente ouve, que a gente consome. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar passar: precisamos de um elenco decente, para que não aconteça com outros jogadores do calibre de Felipe Coutinho chegar no Vasco e não ter condições de levantar uma taça com o Vasco. Não estou falando que Felipe Coutinho deixou de levantar uma taça com o Vasco porque o time é de todo ruim, mas a gente precisa de peças importantes que ajudam um camisa 10, um camisa 9, um camisa 8 a jogarem futebol. Dizia-se o ditado, né, quando a gente jogava bola na rua, que quando se joga com um time ruim, acaba ficando ruim. O elenco do Vasco não é bom, a gente sabe que não é bom, mas a gente sabe que é a primeira vez na história um presidente como Pedrinho tomou a frente e está sim fazendo uma reconstrução de verdade no clube. Isso leva tempo, mas infelizmente não foi possível com o Felipe Coutinho. Queria eu que o Vasco tivesse ganhado a Copa do Brasil. O cenário hoje, obviamente, seria um pouco diferente. Teríamos mais dinheiro em caixa, estaríamos disputando uma Libertadores. Algumas coisas que estão acontecendo agora não estariam acontecendo, mas isso não aconteceu. Então isso acaba pesando o jogador do calibre de Felipe Coutinho. Se fala muito de quanto Felipe Coutinho ganhou, do que ele entregou, mas pouco se fala do ser humano Coutinho, da presença dele, do que ele atraiu jogadores que queriam estar no Vasco hoje. A gente precisa entender que hoje o Vasco não está no patamar de outros clubes que os jogadores querem ir para lá. Hoje, muitas atletas que chegam ao Vasco hoje ainda são sucateados. Não sei se vocês perceberam isso. E esses que chegaram precisam ser cobrados. Não é só treinador, é treinador e jogadores. Precisam ser cobrados pelos resultados que se entregam. Hoje o Vasco tem o pior aproveitamento com o técnico Fernando Diniz. Muito pouco apresentado, poucas vitórias, poucos números bons, e isso não está sendo cobrado. Isso precisa ser cobrado o quanto antes. Me desculpa o desabafo, né? Mas aqui fica também uma mensagem a Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, você é um dos nossos. Gigante defende gigante. Você é cria do gigante da colina. Então nós vamos te defender até o fim. Se um dia, quem sabe, quiser voltar num momento um pouco menos turbulento que o de hoje, sinta-se à vontade, porque a gente vai estar aqui para te apoiar. Que o nosso sonho é ver você campeão com a camisa do Vasco também. E aqui fica também um recado final à torcida do Vasco. Gigantes como nós, defendemos gigantes como Coutinho. O Vasco precisa de união, precisa de força, precisa de estar todo mundo aqui, ó, junto, para a gente conseguir tirar o Vasco dessa situação. Só com a nossa união a gente consegue sair dessa. Beleza, galera? Tamo junto, deixa o like, compartilha. Valeu! O Vasco é nosso.